bem, vamos então invocar a presença do nosso Deus para então começarmos o nosso momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos começar louvando o nosso Deus. Como estamos na igreja, queremos hoje cantar Como Eu Amo o Teu Templo. Essa é a canção que nós vamos cantar. Quem tem o Louvai ao Senhor é o 71. Como eu amo o Teu Templo. Vamos lá, Ricardo. Como eu amo o Teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria a Ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Muito bem, já que o nosso estudo hoje fala sobre o caminho, né? Aqui o hino diz: quão felizes os que andam no caminho do Senhor. E o estudo 1 do PEN, para esse ano, ele tem como título Os Caminhos e o Caminho. Esse então é o título da reflexão do estudo número 1 do PEN, né? Ele tem como base o texto de João capítulo 14, o versículo 6. E nós vamos então dar uma olhadinha. O Ricardo vai ler para nós. João, quem tem a sua Bíblia, o texto é bem conhecido, né? Sabemos ele de cor, mas queremos lê-lo, queremos ouvi-lo para iniciar então a nossa reflexão de hoje. João 14, 6, que diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Esse texto bíblico, na verdade, ele está embasando os 3 primeiros estudos desse ano do PEN. O estudo 1, o 2 e o 3 se baseiam aqui nesse texto. Justamente em cada parte que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O estudo 1 fala sobre o caminho. O estudo 2 fala sobre a verdade. E o estudo 3 fala sobre a vida. Por isso, então, esse texto aí, ele está fundamentando os 3 primeiros estudos desse ano do PEN. O estudo, gente, ele é do pastor Reinaldo Littke, que é lá de Porto Alegre, da Congregação Cristo. Ele que é o autor desse estudo número 1 do PEN 2020. Nós temos aqui na introdução o seguinte: não é politicamente correto em nossos dias dizer que Jesus é o caminho. Isso aqui não é politicamente correto no mundo em que nós vivemos, na sociedade em que nós estamos inseridos. Coerente com o pensamento religioso dos nossos dias, seria dizer que Jesus é um caminho entre muitos outros? Sim. Isso seria, gente, o politicamente correto. Dizer que Jesus é uma possibilidade entre outras tantas. Que Jesus é uma alternativa entre várias. Que Jesus é um caminho entre vários caminhos possíveis.
Mas aí vem a pergunta, é isso que a Bíblia ensina? É isso o que a palavra de Deus apresenta para nós? E nós veremos durante o estudo que não, que a Bíblia diz que não é desse jeito, né? Que o pensamento de acordo com a Bíblia, como a Bíblia ensina, Jesus é o caminho, né? Nós temos aqui no estudo sempre uma parte de reflexão e debate. Então nós vamos fazer um ping-pong aqui, né? Um vai perguntar para o outro. Vamos fazer de conta que, né, estamos no estudo aqui, um pergunta para o outro. Eu vou começar perguntando para o Ricardo, então. E se eu não souber, daí eu passo... Passa para os ouvintes. Passa para o pessoal lá a pergunta, né? Então, tu achas que seria ofensivo afirmar a uma pessoa não cristã que Jesus é o caminho? O legal é colocado aqui, Jesus é o caminho. Quando você falar para uma pessoa não cristã, ou seja, se a pessoa não é cristã, normalmente ela não conhece a palavra de Deus a ponto de saber que Cristo é o Salvador dela, né? Eu vejo essa pergunta com duas respostas. A primeira, a gente vai falar com uma pessoa que a gente conhece ou que a gente não conhece, né? Se for dividir essa pergunta em 2 pontos, quando a gente fala para uma pessoa que a gente não conhece, né, dizendo para ela, ó, fulano, Jesus é o caminho, a gente pode criar uma barreira, né? Para uma pessoa que a gente conhece, talvez a gente crie uma ponte para uma conversa, né? Mas pode ser ofensivo para ambos, principalmente da forma como a gente coloca, né, isso para as pessoas. Mas eu vejo que a diferença está entre a pessoa que conhece a palavra de Deus e a pessoa que não conhece. E aquela que não conhece, muitas vezes ela nem tem a Bíblia como um livro sagrado, né? Quiçá, né, acha que Deus é algo importante para ela, ou crê em Deus, né? Então, é mais difícil conversar com uma pessoa que não crê na Bíblia sobre Jesus Cristo, né? Minha visão. Certo, Né? certo. Então é muito complicado e às vezes até ofensivo, sim, né? Você falar com uma pessoa dizendo para ela, ó, Jesus é o caminho, mas eu nem sei quem é esse Jesus, nem quero saber quem é esse Jesus. O que eu tenho a ver com isso? É problema teu. É complicado. Tu tá tirando de onde isso? Tiro da Bíblia, tá, mas a Bíblia é um livro entre tantos outros. Sim, sim. Mas a Bíblia é a verdade. Não, no mundo pós-moderno o pessoal vai dizer, não temos uma verdade. Nós temos várias verdades, né? E cada um pode ter a sua verdade, cada um faz a sua verdade e ninguém pode questionar isso. Então realmente é desafiador para os cristãos afirmar que Jesus é o caminho, porque perante o mundo é uma questão ofensiva, porque o mundo entende que não há só uma possibilidade, existem várias alternativas. E aí temos outra perguntinha, Ricardo. Como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho? Vamos deixar para o fim essa pergunta? Não, é que no fim do estudo, passa adiante. No fim do estudo a gente vai ter uma resposta para essa pergunta. Repete a pergunta para a gente lembrar dela. Como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho? Alguém que não crê em Jesus como ele é o caminho. Como ele é o caminho. Ou seja, Jesus é o caminho. Você não crê em Jesus, como é que eu vou te falar isso? No final do estudo a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vai aparecer essa resposta aí lá no final. Vamos deixar o ponto de interrogação. Então não percam o final. Não saiam da live. Não saiam daí. Fiquem conosco aí para poder saber a resposta Não vão saber. Vamos ampliar um pouquinho mais o assunto? Vamos lá. Vamos lá. Então o estudo aqui ele continua dizendo assim. Fica claro que Jesus está afirmando que ele é o caminho que leva, ou que religa o ser humano ao Pai. Religa o ser humano ao Pai. Depois vamos voltar a esse ponto, religa. Posso continuar? Pode. Então tá. Isso envolve muitos aspectos da vida humana, porém especialmente segurança terrena e futura. Segurança terrena e eterna, né? Temos uma palavrinha no meio aí, religa, pastor. Isso. Jesus é o caminho que religa o ser humano ao Pai. Religa vem do latim, né? Religare. Isto. Ou seja, Jesus é aquele que veio para fazer a ligação entre nós e Deus.
E qual que é a função da religião? Levar Deus às pessoas. Estou certo? Religar o ser humano com Deus. Sim. Fazer o caminho. E justamente quem faz esse caminho, essa ponte, essa ligação entre a criatura e o Criador é Jesus. Por isso que Jesus é a religião. Tem muitos que são contra, né, essa palavra, né? Sim. Religião, o que é religião, tal. Estuda-se, né? A gente precisa estudar a fundo para ver bem certinho. E quando a gente estuda, a gente vê o foco, né, do porquê que se há religião, né? E a religião aqui não é na forma de fanatismo e muito menos de imposição, né? Mas de apresentar a salvação. Esse é o foco da religião, né, no mundo. Reflexão, debate. Deixa eu só comentar uma coisinha, Ricardo, né? Como é bom a gente viver aqui no mundo, gente, sabendo que o céu está garantido para nós através da fé. Nós temos essa segurança, essa certeza de que através da fé em Jesus, nós temos a eternidade garantida. Ela já foi conquistada por Jesus. Com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua ressurreição, já é nosso pela fé. Então podemos aqui ter essa segurança terrena, né, sabendo que nós temos essa segurança eterna também. O céu está garantido através de Jesus, porque Ele conquistou para nós isto. Em Lutero nós temos o já e o ainda não, né? Isso, bem lembrado. Estamos com um pé aqui e outro pé lá, né? Exato. Estamos naquele meio termo, né? Verdade. Esperando, né, o dia de pôr os dois pés lá, né? Isso. Muito bacana. Reflexão, debate. Em alguma viagem, presta atenção, em alguma viagem de automóvel, com as suas famílias, Pastor Alessandro, com a sua família, você já se sentiu inseguro quanto ao caminho que estava seguindo? Qual a sensação, especialmente quando essa situação ocorre à noite? Vou complementar aqui um pouquinho mais. À noite, com chuva, neblina e buraco na pista ainda. E aí? Complicado. É complicado, né? Não sei vocês, comigo já aconteceu várias vezes. Com a nossa família, estávamos indo para um determinado lugar, estávamos nos deslocando, viajando, e lá pelas tantas, aquela dúvida: será que esse é o caminho certo? Será que estamos indo, né, na estrada correta aí? E já me aconteceu à noite também, e parece que a noite é pior ainda, e chovendo, pior ainda, e com cerração, mais pior. Se tiver buraco ainda. Nossa, não é fácil, não é fácil, né? Então imagine como é bom nós termos essa segurança, saber que nós estamos aqui no mundo, tendo a certeza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos de fato no caminho de Deus, no caminho que Deus apresenta para nós através da palavra. E esse caminho é justamente Jesus, né? Ele se tornou o caminho, né? Ao se oferecer por nós na cruz, né? Dar a sua vida, derramar o seu sangue e ressuscitar. Isso nos dá segurança. Não estamos perdidos na noite, não estamos perdidos na estrada. Não, esse é o caminho correto. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no destino que nós queremos. Por mais que muitas vezes tenha problemas nesse caminho. Isso, né? Que fazem parte. Que fazem parte. Né? Jesus, né? A Bíblia é bem direta sobre isso, né? A cruz a gente tem que carregar, né? Aqui nesse mundo. Mas assim, muitos serão os problemas que a gente vai passar, como a gente está passando hoje, né? Se nós estamos numa live hoje, é porque tem algo por detrás, né, que está acontecendo, impedindo da gente estar na casa do pessoal, ou se reunindo na igreja, né? Mesmo assim, Jesus, o caminho, ele é levado para as pessoas, e as pessoas continuam seguindo esse caminho, mesmo com os problemas. Eu vejo que isso é uma alegria que o cristão tem no coração, porque em meio a todos os problemas do dia a dia, seja no trabalho, seja no lar, seja onde for, né, no mundo inteiro, a gente consegue trilhar esse caminho, porque a gente sabe que muitas vezes Deus está nos carregando, porque Ele enviou Jesus para isso, para sofrer em nosso lugar, né? Então, se aqui sofremos um pouco, às vezes é um puxãozinho de orelha, né?
de Deus, às vezes dizendo assim, vamos voltar para a palavra de Deus, vamos se ligar aí, Ricardo, né? Voltar para o fundamental. O fundamental, né? Não esquece do caminho, né? Não esquece de Jesus. Então, às vezes é um puxãozinho de orelha necessário. Com certeza. Mas é uma insegurança às vezes, né, pastor? Verdade, verdade. Quem anda aí nas estradas, ainda mais aqui. Ficar perdido no caminho de um destino aí não é fácil, né? Mas o caminho de Deus, nós temos a segurança pela palavra. O texto bíblico, gente, de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Vejam, há caminho que ao ser humano parece direito, parece certo. Eu acho que esse é o caminho correto. Mas veja, eu acho. Não é o que Deus diz. Não é o que Deus ensina para nós. O fim dele é caminho de morte. Por quê? Porque é um caminho que a pessoa adotou. Ela inventou ou ela tirou isso de algum lugar. Não da Bíblia. Não da palavra de Deus. Não daquilo que Deus amorosamente, graciosamente ensina para nós. E essa morte aqui, pastor, ela pode ter duas conotações, né? Sim. Ela pode ter uma morte eterna também aqui. Claro. Quando a gente vê isso, a gente não pensa só nos caminhos trilhados aqui no mundo, e aí eu morri... Que leva à morte física. Que leva à morte física. Mas o pior está na morte eterna, né? Quando que a pessoa, né, vai para o inferno. Né? Por quê? Porque não creu em quem é o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, a morte física, sim, é real para todos por causa do pecado, né, e tudo mais. Porém, a morte eterna, né, se dá para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Isso a gente tem que ficar bem ciente. A Lígia Herter já respondeu a pergunta. Ah, é? Como falar que Jesus é o caminho? Ela já colocou ali, através dos nossos exemplos e testemunhos. Opa! Então já começou a aparecer a resposta aqui, que vai vir de forma mais concreta no final. Mas o caminho é por aí sim, Lígia. Exatamente. Ajudem-nos, né? Façam aí conosco aí, né, esse momento de estudo também. Se alguém tiver mais, né, perguntas ou colocações também, por favor, fique à vontade. Né? Beleza? Legal. Temos mais um texto bíblico, gente, que é Mateus, capítulo 7, versículo 13. Ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, né, para a condenação. Mas a porta verdadeira, ela é estreita. É uma porta estreita, mas é possível entrar nela, né, pastor? Sem dúvida. Essa é a parte boa de tudo. Sem dúvida. Né? Porque muitos olham assim para aquela porta pequena, olham tantas outras portas que tem, né, à disposição, ou seja, o mundo todo nos dando oportunidades diferentes. E aí quando a igreja, né, e aí vem a religião de novo aqui, né, que liga até Deus, quando ela abre uma portinha pequena, às vezes, as pessoas olham e dizem assim: será? Será que eu preciso? Só que amanhã pode ser o teu último dia, e daí? Será que não é tarde demais? Então, aquela portinha estreita, é possível entrar por ela? Basta crer. Basta ter certeza nesse caminho. Eu acho maravilhoso isso. Eu sou muito evangélico às vezes, mas tudo bem. Vamos adiante, pastor. Comentário. Essas palavras do livro de Provérbios, que nós lemos há pouco, e também do próprio Jesus, que também foi lido de Mateus, são um alerta importante, considerando o pensamento religioso dos nossos dias, segundo o qual cada pessoa é livre para escolher e até fazer o seu próprio caminho. Por exemplo, em questões de religião, o ser humano não quer mais se submeter a um caminho e ponto. Aliás, um caminho pronto. Isso. Ele quer fazer o seu próprio caminho. O ser humano quer fazer o seu próprio caminho. Pergunta. Posso? Sim, eu só lembrei de uma frase agora. Por favor. Que muita gente usa. Minha vida, minhas regras. Sim. Eu dito as minhas regras. Também na questão religiosa.
né? Eu não quero uma coisa pronta, eu quero fazer uma. Eu vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho do outro e vou fazer uma coisa para mim, né? Eu não quero uma coisa que já esteja preparada, eu quero fazer o meu. Uma miscigenação Exato, de isso aí, uma religiões, mistura. seitas e tudo mais que se tem aí no mundo afora. Aham. Então isso aqui é verdade para mim, né? E tem certeza disso, né? Eu fico pensando, às vezes tem gente que diz assim, não, esse livro é velho, né? Esse livro é antigo, E é um livro histórico, cultural, mas não é a palavra de Deus, não pode ser, né? Esse livro aqui chegou para nós e ele está andando conosco há mais de 2000 anos com o Novo Testamento. E o Antigo Testamento tem mais que isso, muito mais que isso. Deus quis que ele chegasse até nós, não é por acaso, não é simplesmente para dizer que teve uma parte histórica lá no ano 0, né? Que todo mundo lembra, ou seja, nós estamos no ano 2020 do ano cristão, AC, né? DC, depois de Cristo, né? Então as pessoas colocam Cristo até no ano, né? E às vezes não dão bola para a Bíblia, que é onde a gente tem esse ano 0, vamos dizer assim, né? Que é de Cristo. Então se esquece, se coloca inúmeras coisas na vida e esquece o principal, que está na palavra de Deus. a Lígia Herter, a porta larga, as facilidades são mais atrativas. Isso é verdade. Né? Isso é Aquilo verdade. de repente que o mundo acha que é correto, que é bom, é mais atrativo, é mais fácil, né? É mais prazeroso, né? Bem lembrado, Lígia, obrigado. Bem colocado. Posso perguntar? Vamos lá. Então vamos lá. Como responder, pastor? Para ti, pastor Alessandro, como responderíamos ao pensamento religioso do século 21, segundo o qual o importante é amar e seguir o exemplo de Jesus? Será que isso basta? Pois é, essa é uma colocação que muita gente gosta, né? O importante é a gente amar, o importante é seguir o exemplo de Jesus. A gente seguindo o exemplo de Jesus é tudo. Mas aí vem a questão, né? Baseado na Bíblia, isso é suficiente? É por aí? De acordo com o que a Bíblia ensina? Não. Não basta só amar e seguir o exemplo. Na verdade, o amar e o seguir o exemplo, ele vem como consequência de uma outra coisa, que é o ponto principal, que é a fé, que é o crer, o confiar em Jesus, né? Então, através da confiança em Jesus, quando nós cremos em tudo aquilo que Ele realizou por nós, quando cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, aí sim, isto é suficiente para a salvação. E como consequência dessa fé, nós vamos amar e vamos seguir os exemplos de Jesus, por mais que nós saibamos que é impossível seguir perfeitamente, né? Porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nem amar e nem seguir 100%. Não. É impossível. É impossível a gente fazer isso. Num dos estudos bíblicos que a gente teve, né, foram poucos aí no ano, né, mas eu fiz essa pergunta, né, para o pessoal, né, nós conseguiríamos, pecadores, amar e seguir 100% a Deus, a Jesus, aos ensinamentos, por exemplo, os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu perguntei para eles, me digam um que vocês conseguem seguir. Eu falei, eu não consigo seguir nenhum. 100% não. Impossível. É impossível, né? A gente vê pelo primeiro já, né? A gente coloca tantas coisas na frente de Deus na nossa vida, a gente deixa de lado, né? Quantas vezes a gente fala, deixa de lado Deus, né? Quantas vezes a gente fala mal, ou blasfema, ou pensa mal do nosso pai, da nossa mãe, ou da autoridade, como diz Lutero também, né? Mas além disso, eu gosto muito do livro de Tiago, pastor, que fala sobre a fé sem obras Está morta. está morta. E aí vem no ponto que o pastor estava falando aqui, de que não adianta nada a gente fazer todas as obras se a gente não tem a fé verdadeira. Então a pessoa pode ser a pessoa, vamos colocar assim, mais boa que existe. Aqui eu fiz uma redundância, mas assim, a melhor pessoa que existe no mundo, se ela não tiver a fé verdadeira no caminho, aí tem problema, no caminho que é Jesus Cristo.
Então a gente precisa sempre voltar e pensar, espera aí, eu devo fazer boas obras? Sim, porém, todavia, entretanto, elas devem surgir e ser provenientes de um coração, né, com fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito bem, os caminhos humanos. Precisamos primeiramente considerar que com a desobediência dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, todos os caminhos para Deus se fecharam. Gente, o pecado, a desobediência, ela fechou o caminho até Deus. O pecado bloqueou o caminho até Deus. E Deus decretou: porque você é pó e ao pó voltarás. O que foi confirmado nas palavras do apóstolo Paulo: porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é pagamento. Tu trabalha, final do mês, começo do mês, tu recebe um salário. O salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, é a consequência, não tem como alguém fugir disso. Uma pessoa pode passar a vida toda negando o pecado. Pecado não existe. Esse negócio de pecado é invenção da igreja, é invenção dos cristãos. Ela pode passar a vida toda negando isso, mas ela não tem como negar a consequência, que é a morte. O salário do pecado é a morte, porque nós somos pecadores, nós somos mortais. Então isso veio como consequência do pecado. E ainda diz Paulo: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todo mundo é pecador, sem exceção. E porque todo mundo é pecador, todo mundo vai morrer, todo mundo é mortal. Ninguém é imortal. O ser humano era imortal. Deus o criou imortal. Mas aí o pecado quebrou isso, e trouxe como consequência, então, a morte. Só vou fazer uma pausa. Nós tivemos uma queda na transmissão do louvor e adoração, tá? Então, mas de qualquer forma já foi, algum problema no nosso celular que a gente usa, mas a transmissão que está sendo feita, pelo Face do pastor Alessandro, já foi jogada então para o louvor e adoração. Então o pessoal continua lá vendo nós. Ela foi compartilhada daqui para lá. Isso, tá. Então não está mais direta? Não está mais direta, mas indiretamente, tá? Okay. Então está lá. E depois tem alguns recados que a gente vai ler então do pessoal aí da transmissão que infelizmente veio a cair. Legal. Ou seja, gente, o pecado separa o ser humano do santo e justo Deus nesta vida e para a eternidade. Veja, o pecado separa o ser humano, separa as pessoas de Deus já nesta vida. Por isso a pessoa precisa da fé. Ela precisa receber a fé através da ação do Espírito Santo, porque senão ela está morta espiritualmente, está separada de Deus. A gente fez uma vez uma peça de teatro, Ricardo, O Morto Vivo, com a juventude, e é exatamente essa ideia, uma pessoa que está viva, mas está morta. Ela está vivendo, mas está morta para Deus, está morta espiritualmente, está separada de Deus aqui no mundo. E se não crer, ela estará separada eternamente de Deus, após o seu partir aqui desse mundo. E a exigência divina para recebê-lo novamente é: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso é o que Deus está dizendo para nós. Essa é a exigência, para que eu possa então chegar a Deus por mim mesmo, pelas minhas forças, pelas minhas capacidades. Agora, por mais que o ser humano se esforce, ele nunca chegará a Deus, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Por mais coisa boa que eu faça,
eu não vou conseguir chegar na santidade, na perfeição. Por quê? Porque eu não sou perfeito, porque nós não somos santos. Por isso que nós precisamos de Jesus, né? Porque Jesus foi santo em nosso lugar, Ele foi perfeito por nós. Então quer dizer que a gente não é santo, pastor? Aqui na terra não, né? Não? Não. Através da fé, sim. Bom. Né? Lutero diz Bom. que através da fé nós somos 100% pecadores, mas também 100% santos, né? Porque Jesus nos justifica, Jesus nos perdoa, mas nós continuamos sendo 100% pecadores. É porque daí a gente consegue entender esse texto que foi citado em 1 Pedro, né? Sejam santos, porque eu sou santo. Tá, mas como é que eu vou ser santo se eu sou pecador? Simo justus et peccator. Isso. A gente é pecador e santo ao mesmo tempo, justificado por Deus. Pela fé. Pela fé. Então, somos santos? Sim, somos. Mas somente pela fé. Não pelas nossas condutas e muito menos, né, olhando para o nosso lado pecaminoso. É impossível. Então quer dizer que a gente vai canonizar alguém? Não? Não é por aí. Não é por aí que funciona, né? Então, o único que foi 100%, né, santo foi Jesus Cristo, que veio até a terra, né? Então, que habitou entre nós foi Jesus Cristo. Gene White Jr., em seu livro Espiritualidade da Cruz, que está na editora Concórdia do ano 2015, nas páginas 20 a 26, descreve bem a tentativa do ser humano de chegar a Deus através de 3 pontos. Primeiro, chegar até Deus através do moralismo, que procura tornar-se perfeito na conduta. Ponto 2, da especulação, que procura a perfeição no conhecimento. Gnós. Do misticismo, que procura a perfeição em tornar-se um com Deus. Juntar tudo. Contudo, nós não podemos aperfeiçoar a nossa conduta. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós vamos errar sempre. Exato. Infelizmente, é a realidade, né? Nós sempre vamos ter erros na nossa vida. Por mais que a gente tente ao máximo não fazê-los, isso é a realidade. Então, pelo moralismo, nós não conseguimos chegar a Deus, porque nós não vamos conseguir ser santos. Perfeitos na nossa conduta. É impossível. Então já descarta essa. Foi. O moralismo já era. Outro ponto. Contudo, nós não podemos compreender Deus pela razão. A especulação. Então quer dizer que a gente não consegue entender 100% Deus. Impossível. Conceituar Ele. Impossível. Definir o que é Deus. Exato. É impossível. Não tem como, né? Como é que nós vamos entender pela razão, por exemplo, que Deus é triuno? Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, mas é um Deus só. Se pela nossa razão, 3 é 3, 1 é 1. Não fecha as contas. Não tem como. Então é impossível compreender Deus pela razão. Eu vou tentar entender Deus pelo meu intelecto. Não tem como. A gente aceita Deus pela fé. A gente reconhece Deus pelo crer naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia ensina para nós. Deus é onipresente, né? Como é que a gente... Não tem como está assim? Presente em todo lugar ao mesmo tempo. Como assim? Deus está aqui em Concórdia, Deus está lá em Rondônia, né? Deus está lá na Europa, Deus está na Austrália ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós só conseguimos estar num lugar ao mesmo tempo. Estamos aqui na igreja, o pessoal está em casa, né? Nós não estamos lá, quer dizer, estamos pela internet, né? Mas ela não torna a gente onipresente. Porque nós temos lá uma transmissão. Isso. É impossível. Então são essas coisas que eu falei antes de nós, né? O gnosticismo ensina isso de certa forma, né? Uhum. Então é impossível a gente entender a Deus, né, pela razão. Isso é impossível. Descartado mais um? A Janete Vilski, aos olhos dos homens, os pecados, os erros são os que as pessoas notam mais. Tu pode fazer 10 coisas boas,
Tu faz uma coisa errada, o que as pessoas lembram? Errado. Aquilo que tu errou. Sempre. Tu fala 10 coisas boas e fala uma coisa não boa, ruim, o que geralmente o pessoal lembra? O ruim. Geralmente, não estou dizendo que é uma regra, mas é bem lembrado mesmo. O que marca as pessoas são os erros, são os pecados. Eu vejo isso por mim muitas vezes depois das lives que a gente faz na rádio, por exemplo, ou outras. Quando a gente está revendo, até para, né? A gente faz uma avaliação, nós mesmos, às vezes faz. E quando tem coisas erradas, palavras malditas, frases mal acabadas, alguma coisa assim, a gente acentua essa parte errada, né? Muitas vezes nós fizemos isso. Por quê? Porque a gente tem essa visão de mais ver coisas ruins do que coisas boas, né? E aí, de novo, sendo bem evangélico aqui, quão bom é saber que Deus olha para o nosso coração bom. Quando a gente se arrepende e diz assim, ó Senhor, desculpa porque eu fiz isso. E aí Deus manda seu Filho Jesus para vir ao mundo para perdoar esses pecados. Então isso é bom, é o Evangelho, é a boa nova, né? Evangelion aí em grego, né? A boa nova da salvação. E como é bom que, né, a gente tem essa esperança de que mesmo com nossos erros, com nossas falhas, que são vistas por outros e por nós, Deus perdoa isso. Isso é muito bom. Porque Deus vê o coração, né? Isso é verdade. Perdão? Vamos adiante, mais um ponto aqui. Contudo, nós não podemos tornar-nos um com Deus. Aquela ideia, né, Ricardo, que cada um de nós é uma fagulha de Deus. Que cada um de nós tem um pedaço de Deus dentro de nós e nós temos que aflorar isso, né? O nosso ser divino. Cada um de nós é um Deus, ou seja, minha vida, minhas regras, porque eu sou Deus e eu posso determinar para mim as minhas regras, aquilo que é certo para mim, aquilo que é verdade para mim, por mais que para os outros não seja, por mais que a Bíblia ensine diferente. Esse é o perigo, né, da gente tentar dessa forma nos achegar a Deus, achando que a gente também é Deus, ou seja, eu não preciso de Deus. Eu sou capaz. Isso. Eu sou autossuficiente. Né? Eu consigo sozinho, eu não preciso de Deus. E nessa união, muitas vezes, a gente esquece quem foi o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que mandou para nós o Espírito Santo no batismo, né? Aquele que nos abençoa todos os dias da nossa vida, quando a gente acorda de manhã e pode dizer, Senhor, obrigado porque estou respirando de novo. Porque se fosse da vontade dele, eu acordaria de manhã sem respirar. Né? A vontade de Deus, né, é que todos estejam com Ele sempre, né? Todos os dias da vida e também lá no céu. Obrigado, Senhor, porque estamos há 40 dias enfrentando o coronavírus. Só estamos aqui pela graça de Deus. Sim. Se fosse da vontade dele, né, a brecha que ele deixa para o livre-arbítrio, vamos dizer assim, na Terra, né, muita coisa pior já poderia ter acontecido, né? Não estamos aqui menosprezando os problemas, né? Não é esse o quesito, mas assim, Deus está com a sua mão, né, nos protegendo, né? Eu sempre penso que Deus, né, olhando para a minha mão aqui, Ele às vezes está assim, às vezes Ele está assim. Às vezes Ele está nos abençoando, às vezes Ele está nos carregando, né? E essa é a parte boa, que ele faz toda essa manipulação para que a gente continue no caminho. O Nédio Schwab, Ricardo, onde há fé, a razão se cala. Opa! Onde há fé, a razão se cala. Porque a fé está acima da razão. Porque a razão é falha. A razão é falha. Por isso que não dá para se basear simplesmente na razão. Claro que conhecimento é importante. Sim. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso. O conhecimento é necessário para a gente saber o que está certo e o que está errado. Né? Ler um livro que não é bíblico é errado? Claro que não. Claro que não. Conhecimento. É conhecimento. A gente precisa saber de todo para, né, dizer assim, não, essa é a palavra de Deus que eu quero para a minha vida. Esse é o caminho que eu quero. Porque eu sei que aqui eu tenho a salvação. A Patrícia Ebert, devemos fazer escolhas certas, seguir a Deus. Essa é a escolha. Fazer escolhas certas. Esse é o nosso desafio. É isso aí. Complementando então aqui, depois de a gente colocar de lado os 3 pontos, né? Moralismo, especulação e misticismo, os caminhos estabelecidos pelo ser humano para chegar a Deus estão todos fechados, todos lacrados. Então, por nossa própria vontade, mesmo que muito
exacerbada. Eu falei para ti que eu ia falar essa palavra. Conseguiu? Consegui achar falar. o encaixe dela. Só não me pede para explicar. Mesmo que a gente faça de tudo possível, sozinhos a gente não consegue obter a salvação, chegar ao céu. Isso é impossível, impossível, né? Então, os caminhos estão fechados neste mundo. O único caminho que leva para a salvação eterna é Jesus Cristo. Pastor Alessandro, mais uma perguntinha. Vai lá. Que outros caminhos você consegue identificar em que são oferecidos e anunciados em nossos dias como caminhos para chegar a Deus? Além do que nós comentamos aqui. Sim. Que outros caminhos a gente tem aí que as pessoas dizem, não, esse caminho leva até Deus? São muitos. Eu vou citar só 3 aqui. Né? Tem muita coisa. Né? O Espiritismo, né? A meditação. Através da minha meditação eu me conecto com o divino e dessa forma eu chego até Deus. Eu estabeleço uma conexão com Deus, uma conexão com o divino, contato com a natureza, né? Eu não preciso ouvir a palavra de Deus, eu não preciso ir à igreja, porque eu vou para o meio do mato e lá, em contato com a natureza, estou em contato com Deus, porque a natureza, ela é Deus. A natureza, ela é uma criação de Deus, mas ela não é Deus, ela é uma criação. Ela está ali porque foi colocada por Deus. Deus a fez, mas ela não é Deus. E a natureza, ela está a nosso serviço e nós estamos a cuidar dela. Isto. Tem os 2 lados da moeda, né? O que nós falhamos bastante. A gente muitas vezes busca muito da natureza e esquece de cuidar dela. Né? Mas os 2 lados têm que ser lembrados, né? Hoje eu estive lendo um estudo sobre isso e achei bem bacana esses 2 pontos, né, sobre isso aí. Tem mais um ponto que eu quero colocar, pastor, posso? Sim, pode, né? Claro. A busca por lugares santos. Sim. Muitas pessoas no mundo, eu tenho que ir para a terra sagrada. Eu tenho que ir para Jerusalém, né? A gente sabe que tem outras seitas, religiões, eu tenho que ir para tal lugar 3 vezes ao ano. Eu tenho que rezar virado para Meca, né? Eu tenho que ir na igreja 10 vezes por ano, senão eu vou para o inferno, né? Concepções assim totalmente errôneas sobre o lugar santo, né? Lugar sagrado. A igreja é um lugar sagrado? Nós viemos aqui casa de Deus. É a casa de Deus, né? Agora, o fato de eu vir aqui presencialmente, eu digo EAD muitas vezes, né? Somente de corpo, não adianta nada. Por mais que eu vá a lugares sagrados, não adianta nada se eu não estou lá com a minha fé sincera. Se eu venho à casa de Deus, eu tenho que vir com o meu coração também, né? Não deixar o coração em casa, tudo em casa, esquecer e vir aqui para dizer assim, fulano, eu tô aqui, tá, tchau, fui, né? Só para ter o nomezinho anotado lá, né? Então, né, isso se torna até, como diz Lutero, maldição, né? Infelizmente é maldição as pessoas que, por exemplo, tomam a Santa Ceia sem saber o que estão tomando, né? E aí vem o porquê muitas vezes da nossa igreja ter a Santa Ceia fechada, que é outro ponto, né? Mas é um quesito aí da gente pensar, será que eu só indo à igreja é suficiente? Muito bem, gente. Jesus o caminho. O Gene White também apontou a seguinte direção: a questão não é o nosso subir até Deus, mas o descer de Deus até nós. Isso aqui é muito importante. Não é eu que vou a Deus, não é a gente que vai a Deus. Deus vem a nós, Deus veio a nós, Deus veio ao nosso encontro, Deus veio nos buscar através de Jesus. O ser humano que se perdeu, que se extraviou, pecou, desobedeceu, esse Deus em amor, Ele veio, Ele desceu até nós, se tornou um de nós, para poder então nos resgatar, nos trazer de volta para Ele, para a sua família, para o seu aconchego. Então não é a gente que vai a Deus, é Deus que vem até nós e nos busca, nos encontra, nos concede a fé, para que nós então possamos seguir no seu caminho. E esse é o caminho, né? Esse é o caminho que é Jesus Cristo, que veio, né? Morreu em nosso lugar, ressuscitou. É bom a gente sempre frisar isso, ressuscitou, porque esse é o foco de nós também querermos um dia, né? Morrer nesse mundo, mas vir a ressuscitar, né?
E não temos um Deus morto. É, isso aí. Não temos um Senhor, um Salvador morto. O túmulo está vazio. Exato. É. Ele venceu. Ele venceu a morte. A morte. Ele venceu a morte. Eu faço questão de frisar aqui de novo, né, que Jesus Cristo, depois que ele foi assunto aos céus, ressuscitou, foi assunto aos céus e tudo mais, a palavra de Deus continuou sendo pregada. Foi assunto ao céu? Assunto, não é assunto? O que é assunto? Subiu ao céu. Subiu ao céu. Isso. É bom que seja, porque às vezes a gente fala algumas palavras que para nós é talvez cotidiano. Fácil, sim. Fácil de entender. Então ele subiu aos céus, né? Depois de se apresentar para os discípulos, né? Várias vezes. Mas assim, ele deixou a palavra para nós, deixou todo o caminho e deixou várias pessoas para continuarem isso, a obra da salvação, né? Por isso que nós temos a Bíblia hoje, né? Então foram muitos discípulos, apóstolos que, né, fizeram isso acontecer e deixou para nós, no dia anterior da sua morte, a Santa Ceia, que nós temos até hoje. E quando nós vamos à Santa Ceia, nós temos um pedacinho do céu, um pedacinho daquilo que Jesus disse assim, ó: eu estou com vocês, eu estou ali, me recebam. Na Santa Ceia a gente recebe a Jesus Cristo, né? Quando verdadeiramente, não simbolicamente, quando verdadeiramente a gente recebe o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, né? Então a gente recebe Jesus vem até nós em todos os cultos. É tão bonito isso, né? Eu vou uma vez por ano no culto, tá bom. Tá, mas por que tu não vai todo culto para receber a Jesus Cristo em todo culto, né? Na Santa Ceia, né? Os três vir de Deus, né? Deus veio até nós por meio de Jesus, Deus vem até nós agora por meio da palavra e da Santa Ceia, e Ele virá a nós no dia do juízo, né? Para nos buscar e nos levar para o reino do céu. A parte boa é a gente pensar nisso, que Ele não só veio, mas Ele virá novamente. E aí vem a parte da graça de Deus, né? Eu não deixei simplesmente um recado histórico, cultural para vocês na Bíblia, mas eu deixei a certeza de que esse caminho, que é Jesus Cristo, Ele vai voltar de novo. E Ele vai voltar, né? E ali vai ser o fim desse mundo pecador. Mas aqueles que estão firmes nessa fé, na fé em Jesus Cristo, que é o caminho verdadeiro, eles estarão lá no céu junto. Virá um novo céu e uma nova terra. É uma beleza isso. Maravilha. É uma beleza. Vamos adiante. Vamos lá. Essa foi a atitude de Deus após a queda do ser humano. Deus anunciou o Salvador, que seria descendente da mulher, né? Aqui temos uma referência à mãe de Jesus, a Maria. Alguém igual a todos os seres humanos, conforme a promessa de Gênesis 3,15, porém também verdadeiro Deus, porque Jesus nasceu como homem, mas Ele era também verdadeiro Deus. Um ser humano normal não poderia se tornar o caminho. Por isso o próprio Deus se humanou, o próprio Deus se tornou pessoa, assumiu a nossa natureza a fim de poder então se tornar o caminho. O caminho foi indicado imediatamente após a queda do ser humano. Logo após a queda, Deus em amor tratou de elaborar um plano e indicar o caminho. E na epístola, na carta aos Gálatas, o apóstolo descreve a concretização da promessa. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vejam, gente, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Era para ser naquele tempo, naquele momento lá, que o Salvador viria, né, para assumir a nossa natureza e se tornar então o caminho para a salvação. Mas não seria mais importante ele vir num dia tipo hoje, assim, que nós estamos nesse caos no mundo, né, pastor? Talvez muitos gostariam, né? Aí vem a parte da razão, né? Isso. Aí vem a parte da razão. Querer ver pela razão, isso. Vamos ver pela razão. Não, peraí, Jesus teria que vir nessa época, não há 2000 anos atrás, como ele veio, né? Porque aquele momento estava tudo tranquilo no mundo, né? Isso é a razão falando, mas Deus tem um propósito para tudo. E naquele momento ele disse assim: esse é o momento que eu preciso que você, meu filho amado, vá até, né, a terra e nasça humildemente,
né, de uma mulher, né, e tudo mais que a gente sabe da história de Jesus. Mas é bacana de a gente ver que Jesus veio no momento certo. Ele veio como prometido lá no Antigo Testamento. No momento certo ele veio e prometeu que vai vir de novo. Estejamos atentos. Muito bem, vamos adiante? Vamos lá. Cabe aqui a perguntinha 144 do Catecismo Menor. Vai, perguntinha aí. Vamos relembrar o tempo da instrução. Vamos levar, faz tempo, né, pastor? Por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? Repito, por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? E essa pergunta, posso responder aqui? Claro. Ela é assim respondida. O Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse expiar, ou seja, tirar a ira de Deus e vencer o pecado, a morte e o diabo. Essa é a vontade. Tirar a ira de Deus, e vencer o pecado e a morte do diabo. Por isso que Jesus veio como verdadeiro Deus ao mundo. O que é comprovado então nas palavras do Salmo 49, versículos 7 e 8. Esse texto é fantástico, nós temos que lê-lo porque ele é muito legal. O texto diz assim, é o 7 e 8, né? Vamos lá. Mas ninguém pode salvar a si mesmo. Está claro, né? Ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Eu vi Lutero lendo essa palavra aqui. Pode pagar o que tu quiser. Não tem. Não tem como. Não tem como. Você pode ser o maior rei de todos, ter a maior riqueza, depositar o máximo de moedas possível. Não tem como. É impossível. Crer. Exato. E veja como o texto é muito claro. Ninguém pode salvar a si mesmo. Eu não me salvo. Não está nas minhas capacidades o me salvar. A salvação vem de fora. Eu comentei isso na terça-feira na devoção. A salvação está fora da gente. O descanso está fora de nós. Ela vem de Deus através de Jesus. Continuando. Exatamente por isso, o cristianismo não é só amar e seguir o exemplo de Jesus. Não é só amar e seguir o exemplo de Jesus, mas confiar naquele que venceu o diabo, o pecado e a morte em lugar de todos nós. Amar e seguir o exemplo de Jesus é muito importante, mas não é o suficiente para a salvação. Acima disso está o confiar, o crer nele. Isso aí. Vamos à conclusão então? Vamos lá. Agora vem a resposta para a pergunta inicial. Tu vai para a conclusão, mas não tem a resposta à pergunta? Na introdução foi feita a pergunta: como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho? Como dizer? Aí está, gente, a parte prática, bem como o desafio constante da igreja. Não podemos convencer ninguém de que Jesus é o caminho. Veja, não é a gente que convence. Não é nós que impomos isso para as pessoas. Também não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo. Eu não posso obrigar ninguém a reconhecer, que Jesus é o caminho. Isso é ação do Espírito Santo. Isso. É o Espírito Santo que faz. E a gente somos mediadores da palavra. Essa palavra é um pouquinho estranha, mediadores. Mas assim, nós somos instrumentos de Deus, para levar a palavra às pessoas, seja por gestos, testemunho, ou por palavras mesmo, seja diretamente. Mas quem age, quem faz as coisas acontecerem é o Espírito Santo. Lembrando que palavras convencem, exemplos arrastam. Nós testemunhamos muito pelo falar, mas também pelo exemplo, pelo que nós vivemos no dia a dia. Verdade. Contudo, podemos colocar-nos em igualdade de condição com todas as pessoas. Todos somos igualmente pecadores. Estamos todos no mesmo nível. Perante Deus, ninguém é diferente, ninguém é mais do que ninguém. Alguém me falou assim: parece que essa pandemia que está acontecendo, ela também está fazendo isso. Ela está colocando todo mundo no mesmo nível. Não tem ninguém invencível. Não tem ninguém imune.
Por isso o conselho foi no início: fique em casa. Ninguém aqui é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha para enfrentar o problema. Sim, todos podem e devem e vão pegar, vamos dizer assim, né? É uma gripe como qualquer outra que infelizmente todos vão passar. Uma hora ela vai chegar. A diferença é que uns sentem, outros não. Isso. Os ditos assintomáticos, e vai além. Eu fiz uma relação essa semana, né? Fazendo uma parada aqui, eu fiz uma relação essa semana de que essa pandemia, ela começou por uma pessoa, num local, e foi indo, propagou-se. Eu fiz essa relação com o pecado, pastor. Eu sei que a gente jamais vai conseguir fazer uma relação pegando o pecado com alguma coisa, mas assim, o pecado também veio lá do início e ele foi indo, foi percorrendo, igualou todo mundo. Todos podem, né, que nascem, todos vão ter pecado, né? Nasceu nesse mundo, vai ter pecado, né? Infelizmente é a realidade. E infelizmente, né, todos vamos um dia pegar também o Covid, conforme, né, todo o pessoal da Deixa eu saúde. só ler aqui antes que desapareça. Fala. Simone Pedroso Leite: é lindo o agir do Espírito Santo de Deus. Verdade. É lindo esse agir dele na vida. O Tiago Saksevski: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Só podemos amar porque nós fomos amados antes. Deus nos amou, infinitamente, incondicionalmente. Muito bom. Legal. Então, nos colocar em igualdade de condições e então testemunhar que Deus nos revelou Jesus, que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui então, aquela humildade de aceitar que nós somos falhos e fazer as pessoas entenderem isso, que elas também são falhas, que elas também erram e que elas precisam, portanto, de um Salvador. Precisam de alguém que as perdoe, que as salve, que as acolha e assim por diante. E parece ser difícil isso, mas não é. Basta crer. Basta crer. Basta crer. Basta crer. A gente não precisa ter milhões no banco, a gente não precisa ser a pessoa mais quista e vista no mundo inteiro, né? Não precisamos ser importantes, mas simplesmente Jesus, né, habitar no nosso coração. E o Espírito Santo faz isso. Eu gosto de usar muito a expressão quando a gente pensa naquela chaminha das servas. E eu gosto muito de pensar que aquela chaminha das servas a gente pode interpretar como a chama do Espírito Santo. Sim. Coloque ela no seu coração, né? Coloque ela no seu coração. Agora pensa, se essa chama que foi lá no seu batismo, nosso batismo, a gente recebeu ela no coração, se ela se apagar, a nossa fé já era. O Espírito Santo está ali agindo. O que nós temos que fazer é alimentar esse fogo interno, né? A gente tem que alimentar o que a gente tem aqui, essa chama aqui, né? A gente faz isso agora, vai começar o inverno, a gente faz quando o pessoal tem o fogão a lenha em casa, né? Então tem lá o fogo e tal, a gente vai lá e coloca, né, lenha para que o fogo continue. Assim também é com a palavra de Deus, a gente precisa se alimentar-se para continuar, né, essa fé e esse Espírito Santo agindo no nosso coração. A Giane Coppermiller, lá de Blumenau: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Filipenses 2:1. Bem colocado. A Lígia Herter: somos todos iguais e dependentes de Deus. A pandemia está nos mostrando isso. Todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Jesus disse: crianças, vinde a mim, né? Deixe que as crianças venham a mim. E em outra parte da Bíblia diz assim, que nós somos dependentes de Deus, assim como uma criança é dependente do seu pai e da sua mãe. O que significa isso? Que nós temos que ser arteiros como as crianças são? Não é esse o ponto. Mas assim, nós somos crianças porque a gente é dependente de alguém para poder sobreviver. As crianças precisam do seu pai e da sua mãe. Uma criança aí com 6 meses, 1 ano, como é que vai sobreviver sem o pai, sem a mãe, né? E isso não é feio. Isso não é feio. Nós temos que ter essa humildade. Sim. De entender e aceitar isso, que nós somos dependentes, que nós precisamos de Deus. Seu Reni está comentando aqui: crer e ter Jesus como o caminho é para esta vida hoje. Depois da morte não haverá mais chance de salvação.
A chance é agora, a oportunidade é agora, enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivos. O Valdemar Koenig: quando nós nos sentimos pequenos, daí nós somos grandes. O apóstolo Paulo diz isso, né? Quando sou fraco, então é que sou forte, porque eu entendo o quanto eu preciso e dependo de Deus para tudo, né? Vamos então cantar, né, Ricardo? Ser fiel, meu amigo, fica firme no caminho. Quem souber aí, puxa na memória, e vamos então louvar o nosso Deus. Ser fiel, meu amigo, na sorte ou na dor, ser fiel a Jesus, teu Senhor. Não desvies teu passo, não caias da fé, não vaciles, mantém-te de pé. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Ao findar esta vida, não tenhas temor, estarás com o teu Salvador. A coroa da vida tu vais receber e cantar a Jesus teu louvor. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Legal, gente. Obrigado ao Ricardo, então, que esteve comigo aí nos auxiliando nesse momento um pouquinho diferente aí de reflexão desta noite. Estamos aí. Obrigado. Deus te abençoe. Pelo convite. E obrigado a todos também pela presença aí na nossa sala, no nosso estudo de hoje. Deus abençoe, Deus acompanhe cada um de vocês. Uma boa noite, um bom descanso a todos e até a próxima.